Se você está ouvindo isso agora, não é por acaso. Existe um motivo pelo qual suas mãos apertaram o play neste exato momento. Existe um motivo pelo qual sua alma buscou por respostas, enquanto sua mente talvez já estivesse cansada de esperar. Talvez você tenha sentido o peso de noites silenciosas, em que o quarto parece grande demais e a vida pequena demais. Talvez você tenha se perguntado se os sinais que tanto espera nunca chegarão, ou se o universo simplesmente esqueceu do seu nome. Mas eu quero que você saiba, com toda a força desta mensagem, você não está esquecido. Você está sendo preparado. O vazio que hoje dói dentro de você não é ausência, é preparação. É como o silêncio profundo que antecede o nascer do sol. É como o instante em que a terra parece estéril, mas as sementes estão germinando por baixo, invisíveis aos olhos. É o espaço onde sua nova vida está criando raízes. É natural que a mente grite, acabou, quando na verdade está apenas abrindo espaço para o próximo capítulo. A física quântica chama isso de colapso da função de onda. O momento em que infinitas possibilidades existem, mas ainda não se tornaram visíveis. O seu silêncio interior é esse campo quântico em estado bruto, cheio de potenciais aguardando sua consciência para nascer. Talvez você esteja cansado de esperar por sinais. Talvez já tenha sentido que caminhou tanto apenas para se ver diante de um vazio sem respostas. Mas esse vazio não é castigo, é transição. Você não está perdido. Você está sendo realinhado. Você está num entrelugar. Não mais onde estava, ainda não onde deseja chegar. E é justamente nesse espaço incômodo, de incerteza e de silêncio, que a maior transformação acontece. O universo já te escuta antes mesmo da sua prece terminar. Cada pensamento, cada emoção, cada suspiro carregado de esperança ou dor está sendo registrado no campo quântico. E quando você acredita que não há movimento algum, é aí que a energia silenciosa está se reorganizando para te conduzir à vitória que ainda não se mostra aos olhos. É como uma sinfonia que, antes do auge, precisa de um compasso de silêncio para que a música ganhe força. Eu quero que você respire fundo agora. Inspire lentamente, sinta o ar entrando, preenchendo o peito e, ao expirar, permita que todo o peso da dúvida escorra junto com o ar. Sua respiração escreve mensagens no campo quântico. Cada inspiração é um chamado. Cada expiração é uma entrega. Através dela, você está dialogando com o próprio universo. Comente agora. Eu estou pronto para receber o que já é meu. Escreva isso como um selo, como uma declaração silenciosa de que você reconhece que nada acontece por acaso. Não existem coincidências, existem convites da consciência. O simples ato de escrever essa frase é um movimento de aceitação, um passo para se alinhar com aquilo que já foi preparado para você. Neste vídeo, você vai caminhar comigo por cada camada desse mistério. O silêncio antes da virada, os sinais sutis do corpo, os testes que não são fracassos, a mente que cria vitórias antes mesmo de você perceber, o inimigo invisível da impaciência e a força oculta de parar antes de avançar. E em cada capítulo você vai encontrar não apenas explicações, mas também práticas simples, ancoragens que transformarão este momento em um rito pessoal de despertar. Observe com atenção. Nas próximas 24 horas, você verá um sinal inesperado. Ele pode vir como uma palavra, como um encontro, como uma sensação súbita no coração. Mas ele virá, porque se você chegou até aqui, o universo já está se movendo em sua direção. Assim como o sol nasce sem esforço, sua nova realidade também já está a caminho. Este é o começo da sua jornada nesta hora que passaremos juntos. Uma hora que pode se tornar um marco silencioso, mas profundo, no seu processo de transformação. O silêncio antes da virada. Há um instante na vida em que tudo parece parar.
É como se o tempo se estendesse diante de você, mas nada realmente se movesse. O telefone não toca, as oportunidades parecem distantes, os sonhos ficam suspensos em um espaço entre o ontem e o amanhã. Esse silêncio pode ser doloroso e muitas vezes o interpretamos como abandono, fracasso ou perda de sentido. Mas e se esse silêncio for o anúncio sutil da sua virada? E se o vazio que você sente não for ausência, mas preparação? A ciência mostra algo curioso. O cérebro humano, diante de grandes mudanças, tende a criar uma espécie de resistência final. Daniel Kahneman e Mihaly Csikszentmihalyi descrevem esse fenômeno como a tensão entre desistência e resiliência invisível. O cérebro interpreta o esforço contínuo como insuportável, e é justamente nesse ponto que muitas pessoas estão prestes a abrir mão de tudo. Mas é também aí que a expansão se aproxima. É como a contração de um músculo antes do salto, ou a pressão silenciosa no peito antes de um novo respiro profundo. Talvez você se reconheça nesse estado agora. Talvez tenha sentido que chegou ao limite, que tudo o que podia fazer já foi feito e nada mudou. Mas o silêncio não significa fim. Significa que algo está se reorganizando além do que você consegue perceber. Na física quântica, esse instante é como a superposição de possibilidades, o campo onde tudo já existe, mas ainda não colapsou em realidade. É um espaço fértil, mesmo que pareça estéril. Pense em quantas histórias de transformação nasceram exatamente nesse ponto. Pessoas que estavam prontas para desistir, e de repente, algo inesperado aconteceu. A ligação que parecia impossível chegou. A oportunidade que parecia perdida surgiu. A relação que parecia morta reviveu em uma nova forma. O silêncio que parecia o fim revelou-se o portal para um recomeço. Agora, olhe para si mesmo com essa perspectiva. Pergunte-se: será que o que você está chamando de estagnação não é, na verdade, preparação? Será que esse espaço vazio não está apenas ampliando sua capacidade de receber algo maior do que aquilo que você pediu? Essa pergunta pode mudar o modo como você interpreta seus dias. Imagine-se sentado em um teatro. As luzes se apagam, a cortina fecha, o palco parece vazio. Mas nos bastidores, algo está sendo montado. Cenários estão sendo erguidos, personagens se preparando. O silêncio da plateia é apenas o intervalo antes da próxima cena. É nesse mesmo estado que sua vida se encontra agora, na pausa criativa antes da virada decisiva. Respire fundo. Permita-se sentir esse silêncio não como abandono, mas como anúncio. Porque assim como o sol nasce após a noite mais escura, sua nova realidade já está germinando dentro desse vazio. O silêncio não está te punindo. Ele está te preparando para a cena que você ainda não viu, mas que já começou a ser escrita no campo quântico. Como o corpo sinaliza a chegada da vitória. Às vezes, antes que a mente perceba, o corpo já começou a anunciar que algo está prestes a mudar. Você sente pequenas tensões que não sabe explicar, um leve desconforto nas costas, no peito ou até na respiração. Esses sinais sutis não são apenas físicos. Eles são o reflexo de transformações internas que antecedem uma virada importante. O corpo é como um mensageiro silencioso que, através de microtensões, revela que a energia está sendo reorganizada. A neurociência nos mostra que, quando estamos próximos de uma conquista ou de um momento decisivo, nossos níveis de dopamina aumentam. A dopamina é o neurotransmissor da motivação, mas também é responsável pela sensação de inquietação, como se algo estivesse faltando. Essa mistura cria a ilusão de que nada está acontecendo, quando na verdade a energia já está em movimento. O corpo sente antes da mente compreender. A ansiedade, nesse contexto, pode ser apenas o prenúncio de que uma mudança está se aproximando. Sabedorias ancestrais já compreendiam isso há milênios.
Povos antigos realizavam rituais de pausa antes de grandes conquistas, como se fosse necessário preparar não apenas a mente, mas também o corpo para o salto que viria. Antes da colheita, o campo precisava de silêncio. Antes da travessia, os guerreiros precisavam de um momento de respiro. O corpo não é apenas um veículo, é parte essencial da jornada. Ele guarda a memória de suas lutas, mas também a intuição de suas vitórias. Talvez você já tenha sentido isso sem perceber. Um aperto no peito antes de tomar uma decisão importante. Uma sensação de energia acumulada, como se estivesse prestes a explodir em movimento. Uma fadiga que chega justamente quando está prestes a atravessar para um novo ciclo. Esses sinais não são obstáculos, são avisos. Eles mostram que algo está se ajustando dentro de você para que a transformação seja possível. Agora, imagine sua respiração como uma ponte entre corpo e mente. Ao inspirar profundamente, você traz para dentro de si a energia do novo. Ao expirar lentamente, você libera as tensões acumuladas que já não fazem parte da sua próxima etapa. Esse simples movimento cria coerência entre coração, cérebro e corpo, alinhando você ao instante de virada. Sua respiração não é apenas biológica, é também espiritual. Cada fôlego que você dá se conecta ao campo quântico, escrevendo mensagens invisíveis que moldam sua realidade. Assim como um arco que se curva antes de lançar a flecha, seu corpo se curva agora em tensões e inquietações. Mas não porque está quebrando, é porque está acumulando força. O desconforto é apenas o prelúdio da liberação. E quando a flecha for lançada, você perceberá que cada pequena tensão foi necessária para direcionar seu movimento. O corpo nunca mente. Ele sempre anuncia, em silêncio, a chegada do novo. Reconhecer esses sinais é como aprender a ouvir o idioma secreto do universo através da sua própria pele. E nesse aprendizado, você descobre que não existe separação entre o que sente, o que pensa e o que manifesta. Tudo é parte da mesma sinfonia que já está preparando o terreno para sua vitória. O erro invisível. Confundir testes com fracasso. Há momentos em que a vida parece desmontar diante dos nossos olhos. Portas se fecham, projetos não avançam, relações se rompem. Nesse instante, a mente costuma correr para a conclusão mais rápida: fracasso. Mas e se tudo isso não for punição, e sim preparação? E se aquilo que você chama de derrota for, na verdade, um teste oculto que anuncia sua expansão? Os maiores saltos de consciência raramente chegam acompanhados de tranquilidade. Pelo contrário, eles quase sempre surgem envoltos em caos aparente. É a desconstrução do velho para abrir espaço ao novo. É como se a vida retirasse de cena tudo o que não sustenta mais o que você está prestes a se tornar. O físico pode chamar isso de entropia, a tendência natural de reorganização. Na espiritualidade, podemos compreender como a lei do caos criativo, que desmonta estruturas antigas para reconstruir em bases mais sólidas. Esse processo, no entanto, confunde. À primeira vista, parece perda, castigo, injustiça. Mas, em um nível mais profundo, é apenas o realinhamento necessário para que você atravesse para a nova etapa. A borboleta, antes de abrir suas asas, precisa se desfazer totalmente no casulo. O ouro, antes de brilhar, precisa passar pelo fogo. A vida, antes de te entregar uma vitória, precisa testar se você é capaz de sustentar a nova frequência. Talvez você se lembre de um momento em que tudo parecia ruir. E ainda assim, foi justamente dali que algo maior nasceu. Uma demissão que abriu espaço para uma oportunidade inesperada. Um término que revelou uma nova forma de amar. Uma crise que despertou sua verdadeira força interior. Aquilo que parecia fim revelou-se ajuste. A aparente punição era apenas preparação. É aqui que a chave muda.
Quando você para de olhar para o caos como fracasso e começa a enxergá-lo como transição. Quando entende que os testes não são provas contra você, mas convites para que se torne a versão capaz de sustentar a vitória que já está em movimento. Nesse instante, a dor deixa de ser fardo e se transforma em sinal. Não existe acaso. Existem convites da consciência. Se hoje você se encontra diante de desafios que parecem insuportáveis, talvez não seja o fim, mas o anúncio silencioso de que a vida está te moldando para algo maior. É desconfortável, sim. É confuso, sim. Mas também é necessário, porque não há crescimento sem desconstrução, nem vitória sem passagem pelo caos. E quando você atravessa essa fase, descobre que não perdeu nada. Descobre que apenas foi preparado. O que parecia ruína era apenas o alicerce sendo limpo para receber novas estruturas. O que parecia castigo era, na verdade, um ato de amor invisível do universo que te guia para uma realidade que você ainda não consegue ver, mas que já existe, aguardando o momento certo para se revelar. Como a mente cria sinais de vitória, sem você perceber. A mente é um criador silencioso. Antes que a realidade se manifeste no mundo externo, ela já começou a ser construída dentro de você, no espaço íntimo da imaginação. Neville Goddard chamava isso de imaginação criadora, a capacidade de viver internamente uma realidade antes mesmo que ela se revele aos olhos. Quando você imagina, sente e acredita, já está desenhando no campo quântico a estrutura invisível do que está por vir. Esse processo não acontece apenas nos momentos conscientes em que você sonha acordado. Ele também se manifesta em sutis movimentos de percepção. O cérebro possui um mecanismo chamado viés de confirmação, que nos faz selecionar no vasto oceano de informações diárias apenas aquilo que confirma nossas crenças. É por isso que, quando você acredita que está prestes a fracassar, tudo ao redor parece confirmar essa ideia. Mas também é por isso que, quando você começa a cultivar a percepção de vitória, pequenos sinais começam a se destacar. Um encontro inesperado, uma frase solta, uma coincidência que parece irrelevante, e de repente tudo se conecta como um mapa que guia seus passos. Talvez você já tenha vivido isso, olhar para trás e perceber que antes de uma grande mudança, houve pequenos indícios que você não soube interpretar no momento. Uma sincronicidade, uma sensação, um detalhe. Só depois, ao conectar os pontos, percebeu que os sinais estavam lá o tempo todo, discretos, insistentes, quase invisíveis. Eles não eram milagres repentinos, mas frutos da sua mente se alinhando ao campo quântico e atraindo para a consciência aquilo que já estava pronto para nascer. Revisitar o passado com essa lente pode ser transformador. Ao reconhecer que já houve sinais antes de suas maiores conquistas, você fortalece a confiança no presente. Descobre que não está à deriva, mas navegando em um mar onde sua própria percepção guia o leme. Esse reconhecimento não é apenas memória, é reprogramação. Ele ensina sua mente a enxergar coincidências não como acaso, mas como confirmação. E à medida que você se abre para esse olhar, descobre que a realidade é muito mais cooperativa do que imaginava. O universo responde ao que você acredita, e sua mente atua como filtro entre o visível e o invisível. Cada pensamento que se repete é como um farol. Cada emoção que você sustenta é como um sinal enviado ao campo. Você não é apenas alguém que reage ao mundo. Você é alguém que o molda, silenciosamente, a partir da forma como interpreta o que vê. É aqui que a frase ganha sentido profundo. Você não está perdido, está sendo realinhado. A mente, quando aprende a identificar sinais como confirmações em vez de coincidências vazias, deixa de vagar em dúvida e começa a caminhar em confiança.
Cada detalhe, cada sincronicidade, cada pequena lembrança se torna parte de um mapa interno que aponta para a vitória que já está em movimento. E o mais belo é perceber que esse processo não exige esforço forçado. Ele acontece no ritmo da consciência que se abre, no fluxo da percepção que se refina. Quanto mais você treina o olhar para reconhecer os sinais, mais eles se multiplicam. Não porque o mundo mudou de repente, mas porque você mudou a forma de vê-lo. E nessa mudança descobre que a vitória não começa no futuro. Ela já está acontecendo dentro de você, aqui e agora. Existe uma força silenciosa que corrói nossa conexão com o campo quântico mais do que qualquer outra, a impaciência. Esse estado de urgência interior que insiste em apressar o que ainda está em gestação é um dos maiores sabotadores da frequência de vitória. Quando a pressa domina, você não apenas perde a calma, mas perde também a capacidade de perceber os sinais sutis que indicam que sua vida está se alinhando. A impaciência rouba a clareza, distorce percepções e faz com que você enxergue apenas ausência, quando, na verdade, há movimento invisível acontecendo. A neurociência explica que a dopamina, o neurotransmissor do prazer e da recompensa, é também responsável por esse vício do imediatismo. O cérebro quer sentir o gosto do resultado agora, e quando não sente, cria ansiedade, dúvida, frustração. Essa química interna, quando não compreendida, nos coloca em um ciclo perigoso. A cada ausência de resultado imediato, cresce a sensação de fracasso. Mas a verdade é que a ausência de frutos não significa estagnação. Significa apenas que o ciclo ainda está amadurecendo. A natureza é uma das maiores mestras nesse ensinamento. Nenhuma árvore dá frutos no mesmo dia em que a semente é lançada na terra. Existe um tempo de invisibilidade, em que a raiz se aprofunda e o tronco se fortalece, antes que o primeiro broto apareça. Se a semente tivesse pressa, jamais resistiria. Da mesma forma, sua vida segue ciclos invisíveis que não podem ser acelerados à força. A impaciência é como arrancar a semente da terra todos os dias para verificar se ela já está germinando. E nesse gesto de urgência, você destrói o que estava sendo construído. Quando você aceita o tempo da vida, algo extraordinário acontece. Sua frequência se estabiliza, o olhar se expande. Você começa a perceber sinais que antes passavam despercebidos porque estava cego pela ansiedade. Um detalhe no caminho, uma sincronicidade, uma sensação de leveza em meio ao silêncio. Tudo isso se torna visível quando a pressa se dissolve. O que parecia demora se transforma em ritmo. O que parecia ausência se revela preparação. A impaciência não é apenas psicológica, é vibracional. Ela altera sua frequência e cria uma barreira entre você e a realidade que já está sendo formada. Quando você escolhe confiar, ainda que não veja, sua energia se mantém aberta para receber. É nesse espaço de confiança silenciosa que os sinais se multiplicam, como ecos do universo dizendo: continue, já está a caminho. O vazio não é ausência, é preparação. Essa frase carrega a chave para vencer a impaciência. O silêncio da espera não significa que nada acontece. Significa que tudo acontece em um nível que você ainda não vê. Quando você honra esse silêncio, sua consciência se afina ao compasso da vida. Você aprende a esperar sem sofrer, a confiar sem exigir, a perceber sem se desesperar. E é nesse estado de paciência vibracional que a vitória se aproxima com naturalidade. Não como um prêmio arrancado pela força, mas como um fruto maduro que cai no tempo certo. A pressa grita, a paciência ouve, e é na escuta silenciosa que você reconhece os sinais que já estão guiando sua caminhada. Às vezes, a vida nos envia sinais tão sutis que passam despercebidos. Eles chegam como sussurros em meio ao barulho do cotidiano. Um convite recusado, uma frase dita por alguém no momento exato, uma sensação inexplicável de que algo está prestes a acontecer. Mas por estarmos presos à lógica do imediatismo, não percebemos que ali já havia um indício da virada. Só mais tarde, ao olhar para trás, entendemos que aquele detalhe quase invisível era o fio condutor de uma vitória que parecia impossível. Imagine uma pessoa que caminhava por meses em silêncio, buscando uma oportunidade de recomeçar. Sentia-se sozinha, sem portas abertas,
acreditando que o destino havia se fechado para ela. Numa dessas noites de cansaço, resolveu sair para uma caminhada sem rumo. No trajeto, encontrou uma antiga conhecida que lhe falou de um projeto, quase sem dar importância, como quem menciona algo passageiro. Naquele instante, ela não percebeu. Voltou para casa achando que foi apenas uma conversa casual. Mas aquela fala se tornou o elo que mudaria tudo. Dias depois, a mesma oportunidade voltou a surgir, desta vez com mais clareza. Era o trabalho que iria abrir uma nova etapa em sua vida. Aquilo que parecia acaso era, na verdade, um sinal que havia sido ignorado no primeiro momento. Esse tipo de situação se repete inúmeras vezes na vida de todos nós. Quantas vezes só reconhecemos a grandeza de algo depois que o tempo já passou? Quantas vezes não percebemos que a vida havia nos dado sinais, mas estava ocupados demais com nossas preocupações para reconhecê-los? O universo raramente fala em gritos, ele fala em murmúrios, em pequenos alinhamentos, em encontros aparentemente banais. Mas esses detalhes, quando vistos com olhos atentos, revelam-se pontos de virada. A psicologia nos ajuda a compreender esse fenômeno. Existe algo chamado atenção seletiva. Nosso cérebro foca apenas em uma pequena fração da realidade, filtrando aquilo que parece mais relevante de acordo com nossas crenças e emoções. É como se usássemos óculos invisíveis que deixam passar apenas o que acreditamos ser importante. Se acreditamos que estamos destinados ao fracasso, todos os sinais de vitória passam despercebidos. Se acreditamos que estamos sendo preparados para algo maior, os mesmos sinais ganham brilho e se tornam guia. Outro fenômeno psicológico que se manifesta aqui é o efeito halo. Ele mostra como nossa percepção tende a ampliar ou diminuir a importância de uma experiência de acordo com a emoção que a envolve. Quando estamos em um estado de desesperança, até sinais claros podem parecer insignificantes. Quando estamos em confiança, até detalhes pequenos se transformam em confirmações poderosas. O que diferencia um olhar do outro não é o sinal em si, mas a lente pela qual ele é visto. Histórias de transformação costumam carregar esse elemento. Grandes vitórias muitas vezes foram precedidas por sinais ignorados. Pense na pessoa que recusou uma oportunidade porque parecia pequena demais, mas que depois percebeu que era a chave para algo grandioso. Pense em quem deixou passar uma conversa simples apenas para descobrir depois que ali estava o começo de uma nova jornada. Esses relatos não são exceções. Eles mostram que o universo opera em detalhes e que o invisível se manifesta primeiro de forma sutil antes de se tornar evidente. O que se revela é a força da serendipidade, o fenômeno em que encontramos algo valioso justamente quando não estávamos procurando por ele. A serendipidade nos lembra que nem sempre precisamos estar no controle para que a vida nos conduza ao destino certo. Muitas vezes é quando baixamos a guarda, quando paramos de forçar resultados, que os sinais se revelam. É como se o universo dissesse: pare de procurar com os olhos, comece a sentir com a alma. Essa história nos mostra também a importância da confiança, porque mesmo quando os sinais são ignorados, a vida encontra formas de reapresentá-los. Aquilo que é para você não deixará de chegar. Pode vir por outro caminho, por outra pessoa, em outro momento, mas chegará. A sincronicidade insiste, como se o campo quântico reorganizasse a realidade, até que você esteja pronto para perceber. Essa insistência revela algo essencial. A vitória nunca é perdida por completo. Ela pode ser adiada, pode mudar de forma, mas nunca desaparece. Se o sinal foi ignorado, a vida cria outro. Se a porta foi fechada, outra se abre. Se a oportunidade passou, uma nova se apresenta. O que muda não é a promessa do universo, mas o tempo da consciência que aprende a reconhecê-la. E quando finalmente você percebe, algo dentro de você se transforma para sempre. Você passa a entender que nada é banal. Cada encontro, cada frase, cada coincidência pode ser uma resposta disfarçada. Passa a viver com mais presença, mais atenção, mais reverência pelo cotidiano, porque descobre que a vida fala o tempo todo e que a vitória já começa no instante em que você aprende a ouvir. Essa compreensão traz também um efeito terapêutico profundo. Alivia a ansiedade, porque você deixa de acreditar que precisa controlar cada detalhe para que sua vida avance. Aprende que, mesmo quando não reconhece os sinais de imediato, a vida continua a conspirar a seu favor. Aprende que não está sozinho, nunca esteve.
Há uma inteligência maior que guia cada passo, mesmo quando você não a entende. Esse capítulo poderia terminar apenas com essa constatação. Mas a verdade é que ele abre uma reflexão ainda mais profunda. Se a vida se comunica através de sinais sutis, quantos deles você deixou passar nesta semana? Quantos detalhes ignorados estavam, na verdade, tentando te mostrar que a vitória já se aproximava? Talvez tenha sido uma frase que você não levou a sério. Talvez uma intuição que você descartou. Talvez uma sensação que decidiu silenciar. Mas esses detalhes podem estar voltando a se apresentar agora, pedindo para serem reconhecidos. O universo já te escuta antes mesmo da sua prece terminar. E, se hoje você se sente perdido ou sem direção, lembre-se, aquilo que parece silêncio pode ser apenas um intervalo antes da reapresentação do sinal que você ignorou no passado. Nada se perde, tudo retorna, até que você esteja pronto para atravessar a porta que já foi aberta para você. No fundo, não se trata de perder ou ganhar sinais, trata-se de aprender a confiar que, mesmo quando não percebe, a vida não deixa de guiar. Trata-se de se abrir para o mistério, para a sutileza, para a delicadeza dos movimentos invisíveis. Porque a vitória que você tanto espera, talvez já tenha sido anunciada. E o fato de estar aqui, ouvindo estas palavras agora pode ser exatamente o sinal que você não viu antes, retornando em uma nova forma, para te lembrar de que nunca esteve sozinho no caminho. Há momentos em que a vida não pede movimento, pede silêncio. Não exige ação, exige pausa. Essa pausa, tão incômoda para a mente ansiosa, é um dos chamados mais ocultos do universo. É difícil aceitá-la porque fomos condicionados a acreditar que só avançamos quando nos movemos, que só conquistamos quando estamos em constante esforço. Mas a verdade é que há um poder invisível em parar. Muitas vezes, parar é mais transformador do que seguir em frente sem direção. A ciência moderna ajuda a explicar esse mistério. Estudos sobre neuroplasticidade mostram que o cérebro precisa de período de descanso para consolidar aprendizagens e criar novas conexões. Não é durante a atividade intensa que as maiores mudanças acontecem, mas no espaço silencioso que a segue. O descanso não é a ausência de movimento, mas o terreno fértil em que a mente se reorganiza para dar um salto maior. Assim também acontece com a vida. Aquilo que parece pausa pode ser, na realidade, incubação. Sabedorias ancestrais já nos contavam essa verdade em metáforas. A caverna, o deserto, o inverno, todos representam momentos de espera fértil, em que a vida parece suspensa, mas na verdade está germinando no invisível. O inverno não mata a árvore, apenas a prepara para florescer de novo. O deserto não é punição, é espaço de revelação. A caverna não é prisão, é ventre que acolhe antes do renascimento. Quando o universo exige pausa, ele está, na verdade, preparando você para atravessar um portal que não poderia ser acessado em movimento. Quantas vezes, ao olhar para trás, você percebeu que os maiores avanços da sua vida nasceram de um período de imobilidade, um tempo em que nada parecia acontecer, e ainda assim foi justamente dali que surgiu uma nova clareza. A pausa abre espaço para que você escute o que o barulho do cotidiano encobre. Ela traz revelações que não poderiam ser percebidas na pressa. É como se o universo dissesse: pare porque agora é hora de ouvir. Esse chamado oculto, no entanto, desafia nossa lógica. A mente insiste em associar pausa à perda, descanso à fraqueza, silêncio à ausência. Mas, em termos espirituais e quânticos, pausa é força, descanso é preparo, silêncio é linguagem. O campo quântico se comunica em frequências sutis, e só quando desaceleramos conseguimos captar essas ondas invisíveis. A pausa não é o contrário do progresso. Ela é o próprio caminho do progresso em sua forma mais invisível. Imagine um instante antes de um salto. O corpo se inclina, os músculos se contraem. Há uma suspensão no ar antes do movimento. Essa suspensão é pausa. Sem ela, o salto não teria impulso. É preciso se curvar para saltar mais alto. É preciso inspirar profundamente antes de soltar o fôlego. É preciso recolher-se antes de florescer. Esse é o ciclo natural de toda a criação. No campo emocional, a pausa também tem um efeito terapêutico profundo. Ela nos tira do automatismo e nos devolve ao eixo. Quantas vezes nos movemos por impulso sem clareza, apenas para perceber depois que caminhávamos em círculos? A pausa interrompe esse ciclo. Ela não é perda de tempo, mas ganho de consciência.
É no silêncio que ouvimos a voz interior. É no intervalo que reconhecemos sinais que antes passavam despercebidos. Há uma prática simples que simboliza isso. O minuto de vazio consciente. Apenas um minuto em que você respira, solta os ombros, fecha os olhos e não busca resposta alguma. Parece pouco, mas esse minuto é como abrir uma fresta para que o campo quântico revele algo novo. Não é um minuto de fuga, mas de retorno a si. Esse instante de vazio é um espelho do próprio universo, que também se expande no silêncio, entre os sons, no espaço entre as estrelas, no intervalo entre as batidas do coração. Os arquétipos espirituais reforçam essa verdade. Jesus no deserto, Buda em meditação sob a árvore, os xamãs recolhidos em cavernas sagradas, os profetas em silêncio antes da revelação. Todos esses símbolos apontam para a mesma realidade. A pausa precede o salto. A espera fértil antecede o despertar. O recolhimento prepara para o renascimento. Não é punição, é ritual. Não é atraso, é iniciação. E se neste momento, o que você chama de bloqueio não for um obstáculo, mas um chamado oculto para pausar? E se esse silêncio que você teme for, na verdade, o útero invisível em que sua próxima versão está sendo gestada, talvez a vida não esteja exigindo que você avance, mas que você pare para receber. Porque nem toda vitória vem pela força. Muitas delas chegam pela entrega. A física quântica descreve algo semelhante. Para que a onda de possibilidade colapse em uma realidade, é necessário um instante de observação consciente. Esse instante é pausa. É o olhar que suspende, que dá significado, que transforma o invisível em visível. O silêncio da mente não é vazio, mas presença. É nesse espaço que você se torna capaz de perceber o colapso acontecendo, o milagre se tornando forte. A pausa também ensina sobre confiança, porque parar exige fé, exige acreditar que mesmo sem ação, algo está acontecendo, que mesmo sem prova visível, o universo está em movimento. É uma entrega que desafia a lógica, mas que fortalece a alma. Aquele que aprende a descansar no meio da travessia se torna inabalável, porque compreende que o silêncio não o retira do caminho, apenas o realinha. Olhe para a natureza mais uma vez. O rio que corre sem cessar também encontra lagoas onde repousa antes de seguir. O coração que pulsa em ritmo perfeito alterna contração e relaxamento. Até o universo, em sua imensidão, expande-se e se contrai em ciclos. Nada é movimento contínuo sem pausa. Tudo respira, tudo recolhe-se para depois expandir. Você faz parte desse mesmo fluxo. A pausa não é perda, é parte da dança. É o compasso silencioso que dá sentido à música. É o espaço vazio na tela que dá equilíbrio à pintura. É o intervalo entre as palavras que dá ritmo à poesia. Sem o silêncio, o som se perde. Sem a pausa, o salto não existe. Sem o recolhimento, não há florescimento. E, quando o universo exige pausa, ele está te preparando para atravessar uma fronteira invisível. Pode parecer que nada acontece, mas por trás do véu, tudo se reorganiza. O invisível trabalha em seu favor enquanto você descansa. É o campo quântico ajustando frequências. É a vida alinhando encontros. É o destino preparando portas que ainda não se abriram. O silêncio é apenas a superfície. No fundo, o movimento é intenso. Por isso, quando você sentir o chamado da pausa, não lute contra ele. Permita-se repousar na confiança de que o universo já se move em seu nome. O minuto de vazio consciente repetido em sua vida não é apenas descanso. É um gesto de fé. É um ritual silencioso que comunica ao campo quântico: eu confio, eu me entrego, eu estou pronto. O chamado oculto da pausa é, no fundo, um convite ao alinhamento mais profundo, porque é nesse espaço silencioso que você se torna capaz de ouvir o que não poderia ser dito em palavras. É nele que você percebe que a vitória não depende apenas do seu esforço, mas também da sua capacidade de receber. É no silêncio que você descobre que não está sozinho, que sempre esteve sendo guiado. E quando o salto vier, porque ele virá, você entenderá que foi o silêncio que lhe deu asas, que foi a pausa que lhe deu fôlego, que foi o vazio consciente que abriu espaço para que o novo pudesse nascer. Porque a vida não grita, a vida sussurra. E os maiores sinais do universo chegam sempre assim, em silêncio, pedindo apenas que você pare por um instante para poder ouvir. Chegamos ao final desta jornada, e talvez você perceba que algo mudou em você ao longo desse caminho silencioso. Talvez não saiba nomear,
Talvez não consiga traduzir em palavras, mas sente. E esse sentir é a prova de que o sinal já foi recebido, mesmo antes que você compreenda toda a sua dimensão. Porque os sinais do universo não são dados como respostas prontas, mas como convites a um estado de percepção mais profundo. O sinal do universo raramente vem como um clarão mágico. Ele não costuma se manifestar em revelações espetaculares ou acontecimentos grandiosos. Ele chega nas frestas, nos detalhes, nos intervalos. Ele se manifesta nos desconfortos que você não entende, nas coincidências, que insiste em chamar de acaso, nos silêncios que parecem ausência. Mas, na verdade, cada desconforto é ajuste, cada coincidência é confirmação, cada silêncio é preparação. Essa é a primeira grande revelação. O universo fala baixo. E para ouvi-lo, você precisa desacelerar. O que parecia apenas um instante de vazio pode ser, na verdade, o ponto de virada. O que parecia fracasso pode ser um teste disfarçado. O que parecia impaciência pode ser um convite à confiança. Cada uma dessas experiências, quando olhadas com atenção, deixam de ser peso e se transformam em guia. A segunda revelação é ainda mais profunda. Você nunca esteve sozinho nessa jornada, por mais que tenha sentido o peso da espera, a dor da perda, o silêncio que machuca. Cada passo foi acompanhado por uma inteligência invisível, uma consciência maior que o guia mesmo quando você se sente perdido, porque você não está perdido, você está sendo realinhado. O que pareceu afastamento era aproximação de algo maior. O que pareceu vazio era preparação para um transbordar. Quantas vezes você acreditou que era o fim, apenas para descobrir depois que era o início de algo maior? Quantas vezes confundiu silêncio com abandono, quando na verdade era apenas o espaço em que sua nova vida estava sendo construída? É assim que a consciência desperta. Primeiro resistimos, depois compreendemos e finalmente reconhecemos que nunca houve acaso, apenas convites da consciência. Esse reconhecimento muda a forma como você olha para o futuro, porque, ao invés de esperar sinais grandiosos, você aprende a acolher os pequenos. Aprende a enxergar no detalhe o reflexo do todo. Aprende a confiar que o que é para você encontrará seu caminho, mesmo que pareça demorar, mesmo que pareça invisível. A vida não erra os endereços. O que tem seu nome escrito não se perde no vento. E aqui entra a terceira revelação. O sinal não está apenas no mundo externo. Ele está dentro de você. Sua própria intuição, seus próprios impulsos silenciosos, suas próprias sensações são mensagens diretas do campo quântico. Sua respiração, cada vez que desacelera, é um diálogo com o universo. Seu coração, cada vez que aperta ou se expande sem motivo aparente, é um eco de algo maior. Você não precisa buscar fora o que já pulsa dentro. O sinal já está em você. Quando olhamos para a física quântica, encontramos uma metáfora perfeita para isso. O colapso da função de onda. Até que haja observação consciente, todas as possibilidades coexistem. Mas é o seu olhar que decide qual delas se manifesta. É a sua atenção, sua consciência, sua frequência que traz o invisível para a realidade. O sinal do universo não é algo externo esperando ser descoberto. Ele é a conexão entre sua consciência e o campo infinito de possibilidades. Ele nasce no instante em que você decide perceber. E agora, ao fim desta hora juntos, talvez o maior presente que você possa levar seja este: a confiança de que a vitória já está em movimento. Você não precisa vê-la para saber, porque se está aqui, se recebeu essas palavras, se sentiu ressonância em cada frase, o sinal já se manifestou. O universo já respondeu. Você não está apenas esperando que algo aconteça. Você já está vivendo a transição. Essa confiança não é passividade. É força silenciosa. É como o sol que não precisa se apressar para nascer, porque sabe que seu tempo chegará sem esforço. Assim também é sua nova realidade. Inevitável. Não porque você controla tudo, mas porque a vida sempre cumpre seus ciclos. E o ciclo que se abre agora é o da revelação. A promessa do universo não é de que não haverá silêncio, nem de que não haverá dor. A promessa é de que cada silêncio será preparação e cada dor será transformação. O sinal nunca foi a ausência de desafios. O sinal sempre foi a certeza de que até os desafios são caminhos para a vitória. Porque o universo não trabalha contra você, mas através de você. E talvez
Daqui a algumas horas, você note algo inesperado. Uma palavra que ecoa, um encontro súbito, uma sensação diferente. Pode parecer pequeno, mas será grande o suficiente para que você reconheça. Este é o sinal, e ao reconhecê-lo, sua percepção se expande, sua frequência se eleva e o caminho à frente se torna mais claro. Observe com atenção. Nas próximas 24 horas você verá um sinal inesperado, não porque isso seja mágica, mas porque agora você está pronto para enxergar o que sempre esteve diante de você. O sinal já existia, mas agora seus olhos se abriram. E assim, concluímos com a imagem mais simples e ao mesmo tempo mais poderosa. Assim como o sol nasce sem esforço, sua nova realidade também já está a caminho. Ela não depende de milagres espetaculares, mas da suavidade com que você acolhe os sinais cotidianos. O sol não precisa ser lembrado de brilhar. Ele simplesmente nasce, sempre. Assim também será com você. Sua vitória não é questão de sorte, é questão de tempo. E neste tempo, até o silêncio é sagrado, porque é nele que você aprende a escutar o universo, e é nele que o universo encontra espaço para falar. O sinal já foi dado, e ele é você, desperto, pronto para atravessar a porta da transformação.